Ontem, caros espectadores, foi oficialmente revelado um documento extremamente perigoso, um documento que deixou todos os serviços de inteligência internacionais do mundo em estado de choque. Ontem, os Estados Unidos anunciaram o maior golpe estratégico desde o fim da Guerra Fria. Um golpe que mudou suas prioridades, mudou as áreas de influência e mudou o nível dos inimigos para eles. E o mais perigoso de tudo isso é que pela primeira vez em quase 200 anos, os Estados Unidos estão revivendo um princípio que foi a causa de uma série de guerras e conflitos graves ao longo da história. Alguns descreveram esse documento como uma mensagem de guerra, outros o descreveram como uma mensagem de uma nova divisão do mundo. Então, sobre o que exatamente estamos falando hoje? Qual é o segredo desse documento? O que exatamente está escrito nele? Sobre a África, o Oriente Médio, países árabes e islâmicos, entre outros, é isso que vamos mostrar hoje. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um encontro, se Deus quiser, da série de episódios de opinião que dedicamos à análise do que exatamente está contido na nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, anunciada ontem pelos Estados Unidos. Hoje, para que todos saibam, é conhecido nos Estados Unidos que, com cada nova administração americana, com cada novo presidente que assume a liderança dos Estados Unidos, é anunciada uma nova estratégia de segurança nacional americana. Esses documentos são considerados a declaração oficial que mostra como os Estados Unidos veem o mundo, como os Estados Unidos veem cada país individualmente. Cada região do mundo, quais são as regiões que eles consideram uma ameaça para eles? Quais são as regiões que eles consideram uma oportunidade para eles? Quais são as regiões que eles consideram prioridade para eles? E assim por diante com outros dados. Esse documento, ou essa tradição, existe desde 1986. Desde 1986, foi promulgada a Lei de Segurança Nacional. E essa lei obriga a nova administração americana a apresentar e anunciar essas diretrizes principais da política externa e da política de defesa dos Estados Unidos, a política que diz respeito à segurança nacional dos Estados Unidos. Desde 1986, o mundo inteiro, todos os países do mundo, conhecem essas prioridades, conhecem as prioridades da administração americana por meio desse documento, sabem como os Estados Unidos pensam e como será essa política internacional futura exatamente através desse documento. Mas, apesar disso, essa estratégia não costumava passar por mudanças radicais. Hoje, ou ontem, é a primeira vez que essa estratégia passa por mudanças radicais completamente diferentes, com prioridades diferentes, com novos objetivos para a política americana. Essa estratégia fala sobre grandes mudanças na política dos Estados Unidos com a Rússia, com a Europa, com a China, com a África, com o Oriente Médio, com os países da América Latina e assim por diante. Depois que o último documento que revela da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos foi em 2022, esse foi o último documento e falava sobre o papel dos Estados Unidos em promover a democracia e manter a paz dentro da ordem mundial existente. Desta vez, esse documento veio enfatizar a política de não intervenção, o que é estranho, de fato, os Estados Unidos enfatizando a política de não intervenção e também falando sobre o princípio da América em primeiro lugar. Devemos ficar atentos ao que vem. A nova estratégia americana diz que isso significa, depois do fim da Guerra Fria, os tomadores de decisão nos Estados Unidos acreditavam que a dominação americana permanente sobre o mundo serviria aos interesses dos Estados Unidos. Diz que os tomadores de decisão naquela época apostavam nesse princípio, apostavam no mundo, apostavam no que hoje é chamado de livre comércio.
E o documento diz que foi exatamente isso que destruiu a classe média nos Estados Unidos, que destruiu a base industrial americana, que era o fundamento da superioridade militar e econômica dos Estados Unidos. A novidade desta vez é que os Estados Unidos vão abandonar o princípio de intervir nos assuntos globais. Uma nova estratégia diz que a política externa dos Estados Unidos deve ser avaliada de acordo com a região e de acordo com a prioridade. Nem todas as questões e dossiês são iguais, nem todas as regiões são iguais, nem todos os países são iguais, então nem todos os países, regiões ou dossiês, por mais importantes que sejam, serão tratados da mesma forma. Nem todos eles serão o foco da estratégia americana, mas o objetivo da política externa dos Estados Unidos deve ser o que é proteger os principais interesses nacionais. Proteger apenas os interesses? E esses interesses foram definidos por este documento em 4 eixos, definidos pelos Estados Unidos em 4 eixos. O primeiro eixo é a proteção contra a imigração ilegal. Esse é o primeiro. O segundo é a dissuasão nuclear. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto também é construir uma economia forte, baseada em fundamentos industriais. E não sobre as bases trazidas pelo sistema liberal global, mas sim fala sobre construir uma economia forte em bases industriais, como era a América há décadas atrás. E o quarto ponto é proteger o povo americano da intervenção externa. E aqui eles falam, seja essa intervenção ideológica ou militar, ou seja, proteger o povo americano tanto da intervenção externa ideológica quanto militar também. Então esses são os principais interesses nacionais dos Estados Unidos agora, nos quais eles vão se concentrar dentro da estratégia de alcançar a segurança nacional, ou seja, na próxima fase. O novo também nessa estratégia é que os Estados Unidos estão revivendo um princípio chamado Doutrina Monroe nas leis, mas assim, é um princípio de James Monroe, ex-presidente dos Estados Unidos. Sim, isso foi há cerca de 200 anos, exatamente em 1823, quando esse princípio foi anunciado, que estabelece a necessidade de garantir a independência dos países da América Latina contra qualquer intervenção europeia. Esse princípio dizia, resumidamente, ele dizia que a América não iria interferir nas áreas de influência europeias, no Oriente Médio, na África e também na Ásia, e afirmava que os europeus também não deveriam interferir nas áreas de influência da América. E essa área era para a América Latina. O novo documento de hoje, que foi oficialmente revelado ontem, diz que está trazendo esse princípio de volta. Está trazendo de volta o princípio de Monroe. Ou seja, ela declara explicitamente que a região da América Latina, a região do Mar do Caribe, são áreas de influência exclusiva dos Estados Unidos e que devem permanecer assim. Os Estados Unidos devem impedir qualquer tentativa de influência estrangeira ali. A mensagem aqui é diferente do que era antes, diferente do próprio princípio de Monroe. Aqui não se fala da Europa, estamos falando da influência russa, chinesa e iraniana, essa influência que está se expandindo fortemente em vários países daquela região, principalmente na Venezuela. E a novidade desta vez é que pela primeira vez os Estados Unidos definem que a região da América Latina é a principal para eles. Toda a prioridade agora para os Estados Unidos, na próxima fase, será essa região, a América Latina. Por isso, vemos esse conflito se intensificando hoje, com força em torno da Venezuela, e há também um conflito em torno da Colômbia. Os Estados Unidos veem que há um grande perigo crescendo dia após dia por causa desses países, devido à grande influência da China, da Rússia e do Irã nesses países, que são consideradas próximas do território americano, ou seja, geograficamente, são consideradas próximas do território americano. Os Estados Unidos agora sabem que a Grande Guerra está chegando. Então eles têm uma preocupação com o quê? Eles têm a preocupação de que essa guerra, quando começar, esses países serão plataformas geograficamente próximas dos Estados Unidos, de onde serão lançados mísseis,
drones, aviões convencionais e outras coisas para atacar o território americano. O que ela quer, afinal? Afastar esse perigo? Ela quer garantir que a Grande Guerra não ultrapasse os territórios asiáticos, europeus ou outros. Ela não chegará aos continentes americanos ou à América. Portanto, este novo documento diz que os Estados Unidos não vão permitir que concorrentes desloquem forças, formem tropas ou criem qualquer outra ameaça nesta região, que tem uma importância estratégica muito grande para os Estados Unidos. Então, o novo documento estratégico dos Estados Unidos define a região das Américas, que é a principal, como prioridade. Isso é algo novo, ou seja, antes essa região nunca foi a segunda em importância para os Estados Unidos. A seguir vem o continente asiático, a Ásia. O documento define que a Ásia é a segunda região mais importante para os Estados Unidos. E o teu objetivo declarado aqui é qual? É conter a China. E, pela primeira vez, o documento afirma que o confronto com a China não é um confronto ideológico. Não é uma disputa entre democracia e autoritarismo, como se dizia antes, como estava na estratégia anterior, mas sim um confronto por economia, por indústria, por tecnologia. A nova estratégia hoje reconhece isso, fala sobre a necessidade de travar uma guerra comercial contra a China, a necessidade de reunir todos os aliados, inclusive os aliados dos Estados Unidos, para enfrentar a nova China, que também foi mencionada neste documento. E isso é algo surpreendente e ao mesmo tempo não surpreende de verdade, considerando todos esses acontecimentos e transformações recentes. Mas ninguém pensava que isso apareceria dentro de uma estratégia, quero dizer, de forma elevada, de forma oficial, dentro da estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. A novidade desta vez é que os Estados Unidos não deram nenhuma atenção à Europa. Depois que essa região europeia era considerada uma área principal para os Estados Unidos, desta vez a Europa foi totalmente negligenciada na próxima política americana. Europa, vocês não valem nada, não significam nada desse jeito. Essa nova estratégia descreve a Europa como sofrendo de envelhecimento demográfico. Além disso, os Estados Unidos descreveram a Europa como sofrendo de uma crise de identidade. Imaginem os Estados Unidos da América dizendo à Europa: vocês não têm identidade ou estão em crise de identidade. Os Estados Unidos deixaram claro neste documento que não serão um guarda-chuva, abertos, sem condições para a Europa. Diz que quem pagar mais na Europa terá um compromisso americano mais forte, ou seja, cada país, quem pagar mais, terá um compromisso americano mais forte, quem pagar menos, haverá um compromisso americano menor, quem não pagar, obviamente, não terá nenhum compromisso dos Estados Unidos. E o motivo pelo qual os Estados Unidos veem a Europa dessa forma, de acordo com este documento, é que a Europa destrói a liberdade política, destrói a soberania dos países, impõe censura, mina a liberdade de expressão e adota uma política de imigração ineficaz. O documento diz que, se a Europa continuar nesse caminho ou com essas tendências, ficará completamente sem civilização, e isso nos próximos 20 anos. A Europa ficará completamente sem civilização nos próximos 20 anos. Isso veio no documento oficial dos Estados Unidos, e o estranho nesse documento é que ele admite que as sanções europeias contra a Rússia, as sanções que a Europa impôs à Rússia, causaram mais dano à Europa do que à Rússia, e isso é admitido oficialmente. Além disso, esse documento abordou o tema da Rússia e da OTAN. Claro, como os Estados Unidos veem agora a questão da Rússia e da OTAN. O documento diz que os Estados Unidos não veem mais a expansão da OTAN como algo natural, tornou-se algo anormal. Ou seja, não há mais necessidade de qualquer nova expansão da OTAN para outras regiões da Europa ou do mundo. A OTAN chegou agora ao seu nível final. Ou continuará assim,
ou também entrará em colapso. O documento abordou o Oriente Médio e a região africana. Se falarmos sobre o Oriente Médio, o documento diz que o Oriente Médio já não tem mais aquela grande importância estratégica para os Estados Unidos. Prestem bastante atenção. O Oriente Médio já não tem mais aquela grande importância estratégica para os Estados Unidos. E isso se deve ao fato de que os Estados Unidos não precisam mais de petróleo, a região não precisa mais de petróleo. Ou seja, depois que os Estados Unidos se tornaram produtores de petróleo e gás, eles não precisam mais da região do Oriente Médio. Por esse lado, do lado energético, por isso a estratégia americana definiu a região do Oriente Médio em 3 pontos. E esses pontos são considerados apenas interesses. São interesses vitais para os Estados Unidos, mas não são mais prioridade como eram antes. Primeiro, a segurança energética global, ou seja, garantir energia para o mundo, não só para os Estados Unidos. Segundo, a segurança de Israel, que era importante antes e continua sendo agora. Terceiro, liberdade de navegação, ou seja, interesses dos Estados Unidos como garantir esse direito no Estreito de Hormuz e Bab al-Mandeb. Essas questões não são prioridade para os Estados Unidos, mas representam interesses importantes para o país, o que exige presença política e militar americana na região, de acordo com esse documento. No entanto, isso não é considerado uma prioridade para os Estados Unidos. Também houve menção ao Irã, e o mais importante sobre o Irã neste documento é o reconhecimento dos Estados Unidos de que esse país representa uma ameaça para eles. Mas prestem bastante atenção, representa uma ameaça para eles. Mas é necessário apenas conter esse regime iraniano e não erradicá-lo. Apenas conter por quê? Porque, claro, ele realiza alguns interesses, alcança alguns objetivos americanos, então não é possível neutralizar esse regime, mas apenas impedir que ele se expanda cada vez mais, enfraquecer esse regime na região dentro de certas capacidades para que não ameace Israel. Ele tem capacidades que devem permanecer nessas capacidades, não devem aumentar mais. Ou seja, esse país iraniano não deve se tornar um monstro na região. Isso é o mais importante sobre o Oriente Médio. E quanto à África? E quanto à região africana? O documento falou sobre a África, mas com menos importância do que todas as outras regiões do mundo, até mesmo menos do que a Europa. O mais importante que veio neste documento é que agora os Estados Unidos vão adotar uma política totalmente diferente das últimas décadas. Até mesmo em relação à África haverá uma diferença. Então, ao invés de focar na ajuda tradicional, como a ajuda alimentar e outras que existiam antes, ou focar na intervenção política que antes era feita à força. Agora, os Estados Unidos vão apostar na linguagem das alianças, alianças econômicas, tecnológicas, militares e assim por diante. Agora, os Estados Unidos vão direcionar sua relação com a África para garantir o acesso aos recursos naturais raros. Mas isso não será em troca de ajuda alimentar como era antes. Não será em troca ou pela imposição de força através de intervenção política, mas sim por meio de alianças com esses países africanos, alianças econômicas. Talvez integrando isso nas cadeias de suprimentos, ou seja, dando a esses países oportunidades de produção ou manufatura, algo de que a América industrial precisa. Quando falamos de cadeias de suprimentos, é isso que queremos dizer. Isso indica que os Estados Unidos não farão grandes esforços para garantir seus interesses na África. A África é a última região de interesse para os Estados Unidos. Eles vão se concentrar apenas em certos países da África, países que têm algo a oferecer para os Estados Unidos. Talvez tenham recursos naturais raros, talvez tenham grandes perspectivas no setor de tecnologia, o setor que interessa aos Estados Unidos hoje, ou talvez tenham projetos estratégicos ou energéticos que estejam alinhados com os interesses americanos. Haverá acordos nesse contexto. Rabe acordos, rabe. Isso é exatamente o ponto mais importante da estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Isso define exatamente a política externa americana para a próxima fase.
E a mudança mais importante é que ela coloca a América Latina em primeiro lugar. Isso dá a impressão de que há uma grande tensão na região da América Latina, especialmente quando falamos da Venezuela. E depois disso, esse conflito vai se transferir para a Colômbia e talvez realmente haja uma operação militar em breve. Então, na verdade, a opinião fica com vocês. Queridos espectadores, escrevam para nós nos comentários como vocês veem essa nova estratégia da americana e como ela pode ser aproveitada pelos países árabes e islâmicos, quer dizer Marrocos, Arábia Saudita e outros países. Então não se esqueça de se inscrever, clique no botão de like. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!